Acho que foi, fechou. Vamos voltar ao ponto zero. Nó complicado fazer isso aqui, né? Acho que deu. Acho que agora dá pra ver, né? Vamos descobrir mais pra frente. Voltando aqui, tá? O Instagram cortou a live. Tivemos um problema técnico hoje no YouTube, por motivos óbvios. Talvez não tão óbvios. Tentei resolver, porém não deu certo. E eu queria gravar essa aula de qualquer maneira. Talvez mais pra frente ela vire outras aulas, outras mini aulas ou aulas grandes. E a gente pode destrinchar cada um desses pontos ainda mais, tudo bem? Não tô sendo tão profundo aqui pela grandeza do conteúdo. É muita coisa para ser falada. Então vamos lá. Sobre o tráfego pago, e aqui eu tenho uma coisa a ressaltar importante. Essa aula eu tive que pesquisar bastante para ver ela, tive que estudar bastante. E uma das aulas que eu me baseei foi a do Sobral. Então eu queria deixar uma parte dos créditos para ele. Essa aula ela tem algumas das métricas que ele citou com algumas das explicações que ele citou. E que, por motivos óbvios, é um pouco difícil de discordar. Porém, só deixar os créditos aqui de parte dessa parte, né? Não faz nem sentido isso. Mas vamos lá. Aqui no tráfego pago, a gente tem algumas coisas a serem avaliadas. Algumas métricas. A primeira dela é o número de impressões. Deixa eu escrever em maiúsculo. Impressões. O número de impressões. A gente tem o CPM. CPM, para quem não sabe, é o custo por 1000 impressões. É o custo por 1000 pessoas receberem o seu anúncio. A gente tem o número de cliques. A gente tem page view, que é o número de pessoas que visualizaram a sua página. A gente tem o CPC, que é o custo por clique. A gente tem o número de conversões. E por último, e não menos importante, a gente tem o CPA, que é um dos mais importantes de todos. Vamos lá por partes, né? O número de impressões nada mais é do que o número de pessoas que viram o seu anúncio, a sua publicação. Claro, isso aqui está incluso também no tráfego orgânico? Sim, claro. Porém, no tráfego pago a gente está pagando por isso. Então aqui é de extrema importância de ser avaliado. Porque quando você está colocando dinheiro, não tem como brincar com o dinheiro dos outros. Por motivos óbvios. Ou talvez não tão óbvios. Porém, não tem como a gente ficar brincando com o dinheiro dos outros. Número de vezes que as pessoas viram. Isso aqui é simples, é óbvio. É importante ressaltar que o número de impressões ela é uma métrica secundária, ela não é uma métrica primária. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode tomar simplesmente o número de impressões como uma métrica absoluta, uma métrica que vai determinar o futuro do meu negócio e pronto. Não é porque, 50 mil pessoas entraram no meu perfil que eu tenho algum tipo de resultado. Ela não avalia isso. As que avaliam o resultado estão aqui, ó. CPA, o número de conversões, o custo por clique, o número de page view. Entende? O número de impressões sozinho não faz nada, ela é uma métrica secundária. CPM é uma métrica engraçada. Ela fala o custo por 1000 visualizações do seu anúncio. Claro que a gente tem que avaliar também a recorrência, né? Porque aqui são 1000 visualizações. Ele não explicita se a gente vai ter a frequência que a gente vai ter isso. Se as mesmas pessoas vão ver esse mesmo anúncio. Vamos supor, porque aqui pode ser uma pessoa vendo 1000 vezes, ou 1000 pessoas vendo nenhuma vez, ou 1000 pessoas vendo uma vez. Essa última conta que eu tentei fazer quase não fez sentido. E esse dado é um dos mais importantes, tudo bem? Porque ele indica diretamente duas coisas. O preço do leilão e o tamanho do seu público. Um CPM alto, um custo por 1000 visualizações alto,
ou é um público muito concorrido, é um público que tem muita gente investindo, ou é um público que tem poucos clientes em momento de compra, ou é um público muito pequeno. Inclusive, mais tarde, daqui a pouco, eu vou dar uma consultoria pro Mário, né? Que ele está fazendo uma campanha, e creio eu que seja esse o maior problema dele. Um CPM alto. Não sabemos se pelo preço do leilão ou o tamanho do público. E é isso que nós vamos avaliar. O CPM é uma das métricas mais importantes. Caraca, tá osso, hein? O CPM é uma das métricas mais importantes. Nesse caso, é uma das métricas iniciais, né? Porque ela determina exatamente onde pode estar o problema da sua campanha. Às vezes não é o anúncio, às vezes é o seu público que está ruim mesmo. Então você já falhou aqui em cima. A taxa de cliques, ela é uma métrica importante. Eu diria que ela também é uma das mais importantes. Um erro aqui, uma taxa de cliques baixa, às vezes vamos supor que você tem 20 mil impressões e 10 cliques. O que isso quer dizer? 20 mil pessoas viram e só 10 clicaram. Quais podem ser os problemas que isso está te indicando? Existem 2 problemas primordiais que isso está te indicando. Ou seu CTA, sua Call to Action, sua chamada para ação, está ruim. Ou então o seu criativo não tá legal, não tá deixando claro aquilo que você quer dizer. O que eu quero dizer com isso? Foi inclusive uma coisa que eu mesmo vacilei antes de preparar essa aula, inclusive. Olha que ironia do destino. Eu tô fazendo um teste de campanha de afiliado e tal. Vai virar conteúdo futuro. Qual que é o ponto disso, né? Eu fiz um criativo de noite lá, um criativo mais ou menos. Eu fiz rápido para subir a campanha logo. Esqueci, inclusive, de desligar ela. E depois eu fui ver as métricas, né? Esqueci de desligar ela. Falei, nossa, vacilo. Mas na hora que eu fui avaliar as métricas, eu tava com uma impressão muito alta. Eu tava com 2.000, 3.000 impressões. Mas com cliques eu tava para a base de 10, 20. Era coisa pequena, coisa baixa. E eu fiquei tipo, pai, errei em alguma coisa. Só que eu não tinha preparado essa aula, eu não tinha acesso a um conteúdo como esse que eu estou apresentando para você agora. E eu não tinha a ideia que minha call to action podia estar horrível. Ela não indicava que eu queria vender um produto, por exemplo. E meu criativo, ele estava bonito, mas isso não quer dizer que ele estava bom, ele estava ruim. Ele não indicava aquilo que eu estava oferecendo, que no caso, nesse caso específico, era uma venda. Então, aqui você tem que pensar sempre no cliente. A taxa de cliques, algum problema nela te indica que você não está direcionando o cliente, não está indicando para ele o que você espera dele. Uma taxa de cliques baixa, né? Quer dizer que o seu objetivo, ou então o seu objetivo está ruim. O objetivo nem se fala, né? O objetivo você tem que fazer ele certo, pelo menos isso. Algum dia eu vou fazer uma aula de gerenciador, então eu explico isso melhor mais pra frente, fechou? Porém, problemas indicam isso aqui, ó. Page View, esse aqui eu fico abismado como tem gente desse acontecer até hoje. Page View tem 2 problemas que podem acontecer, que acontece muito mais recorrente do que a gente acha, tá? Problema com Page View são 2 coisas. Pixel, você instalou o pixel errado, você instalou o pixel de venda, por exemplo, você não instalou o pixel que você queria, você não conseguiu instalar o pixel e não testou. Ele não está medindo o seu Page View. Você acha que ele está, mas ele não está. E aí você fica esperando aparecerem métricas mágicas lá, porém elas não vão aparecer, porque elas não estão lá. Outro problema além do pixel, esse é um pouco técnico, porém a gente tem que contar com isso também na hora de subir campanhas, tá? Não adianta você mandar 1 milhão de pessoas por uma página que não carrega. Então demora para a página carregar. E aqui eu entro em outro subtópico desse, que é link não existe.
Então aqui de duas uma, ou você configurou o pixel errado. O pixel, para quem não sabe, é um marcador. Eu posso gravar uma aula só disso. Inclusive tenho vontade de gravar uma aula só disso, porque é uma aula muito boa para ser dada. Ou então a gente tem uma demora para a página carregar. O link ele não existe. E aí você fica esperando chegar cliente lá. Você tem uma taxa de clique muito alta, mas na hora que você vai ver não tá indo ninguém para sua página. Ou então sua página nem existe, né? Você digitou o link errado lá e você está enviando, gastando dinheiro para enviar a gente para sua página e as pessoas não chegam lá. Muita atenção com isso, tá? CPC. CPC é uma métrica interessante. Ela é feita dividindo o número de cliques pelo número de impressões. Não, foi mal, viajei. É dividindo o valor da campanha pelo número de cliques. Isso, o valor da campanha, o valor investido pelo número de cliques. Então, orçamento dividido pelos cliques. O que isso quer dizer? É o quanto eu pago por clique. Literalmente, é o custo por clique. Quanto eu pago para as pessoas entrarem no meu site. O ideal aqui é ficar o mínimo possível. Não podemos ter métricas para comparação, como sempre. Porém, é uma métrica que poucas pessoas avaliam devidamente, tá? As pessoas tendem a menosprezar muito isso. Tendem a achar que quanto menor o CPC, melhor. Porém, nem sempre. Às vezes o seu custo por clique está muito baixo, mas seu público não está bem segmentado. Então você não vende. Você tem 100 cliques, mas a conversão não converte, não tem cliente. Então às vezes sua segmentação está errada, tudo bem? A gente tem que lembrar sempre disso. As pessoas acham que Instagram é mágico. Instagram é digitar um código e vai aparecer gente no seu Instagram e aí é mágico. Cara, não viaja, não complica. Não complica. Conversão, para quem não sabe. Normalmente a gente usa o termo conversão para compra, tá? Mas conversão é quando o cliente executa uma ação. Qual ação? Qualquer uma. Se eu estou querendo conseguir criar uma lista de e-mails, eu crio uma campanha de tráfego para minha lista lá, a pessoa se inscreveu, ela converteu. Eu quero colocar uma doação de gatinhos, a pessoa tem que digitar um e-mail para ganhar um gatinho, ela converteu. E conversão é quando a pessoa faz uma ação. E é por isso que a última aqui chama CPA, é o custo por ação. É igual a CPC, porém eu pego o meu orçamento e divido pelo número de conversões. O que essa métrica me diz, né? Essa é a métrica básica que a gente tem que ter. Então vamos supor, eu tenho um perfil, tenho um orçamento de R$1.000 e quero atingir, 50 mil seguidores. O que eu faço? Pego meu orçamento e divido pelas conversões que eu quero ter. 50 mil seguidores. Então, o custo por seguidor é 0,05, 5 centavos de real. O que eu quero dizer com isso? A gente vai buscar a campanha inteira atingir esse objetivo. Para isso, a gente vai ter que fazer o caminho retrógrado. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 5 centavos de real. Quantos cliques eu preciso para a pessoa converter? Preciso que 2 pessoas entrem para uma converter? Preciso que 5 pessoas entrem? E aí eu começo a ver isso até chegar no número de impressões que eu preciso ter. Claro, tudo isso é supondo, tá? Eu vou ter que supor o meu CPM, supor o meu número de impressões, supor o meu número de cliques, supor que meu anúncio está validado e aprovado, supor que minha copy também está e que o meu site carrega para essa galera toda conseguir se inscrever. Mas uma campanha, ela parte desse princípio. A gente pode fazer o caminho descendo, né, analisando pelo Instagram, ou o caminho ascendendo, buscando atingir esse objetivo. Tudo bem? E aqui, depois de explicar isso tudo, eu vou deixar isso aqui até, inclusive, vamos à planilha. Qual que é o ponto da planilha? Para essa aula, especificamente para essa aula, eu fiz uma planilha de análise de todos esses gráficos, de todas essas métricas. E esse foi o resultado que eu obtive depois de muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo... Como que eu faço isso? Vamos lá. Tem que subir a tela aqui. Espero que esteja dando para ver. A planilha ela tem alguns pontos
pontos, vou deixar assim, na verdade fica mais fácil de eu mesmo ver. Eu fiz ela normalmente para você fazer para cliente, né? Então ela tem o usuário do Instagram para você mesmo se orientar. Objetivo da campanha, quem mexeu no gerenciador sabe do que eu tô falando. Data inicial, ela sempre vai colocar o dia de hoje. Então aqui ela é feita por fórmula, tá? Então na hora que você for começar, você vai apagar esse igual a hoje e colocar a data de hoje numérica, porque se você não tirar a fórmula, ela vai atualizar todos os dias que você abrir. A data final, ela determina de acordo com a duração que eu coloquei. Então vamos supor que a minha duração aqui é de 15 dias. Ela já muda a data final. Porém, aqui eu recomendo vocês fazerem de 7 em 7, porque eu só fiz 7 espaços. Não consigo nem ver minha mão. Só fiz 7 espaços. Então, não justifica eu colocar alguma coisa diferente disso. Faz sentido o que eu estou falando? Então, beleza. A última aqui é a avaliação semanal, tá? Essa barra aqui é de avaliação semanal. Beleza, então aqui vamos lá. 7 dias. 7 dias, orçamento total. Vamos supor que... Conta fácil. 7 dias... R$700. Conta fácil, orçamento diário, R$100. Ela faz a conta para você. Objetivos, seguidores atuais. Isso aqui é apenas a avaliação de métricas. Eu não disse que eu faço uma conta, né, de engajamento. É aqui que ela entra, tá? É aqui que a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Eu criei uma conta que ela age em porcentagem. Para você conseguir avaliar isso. Então vamos supor que eu tenho 1.000 seguidores, 100 likes, PP é por post, tá? Ou por publi, chame como quiser. 100 e 100, qual que é o meu engajamento atual? 20%. 20% do meu perfil engaja comigo. A minha expectativa, eu só anoto aqui, para à medida que isso aqui for mudando, eu lembrar. Olha, eu queria chegar em 0,5, atualmente ela está em 0,7. Entendeu? Lembrando sempre que isso aqui nunca vai passar de 1, em teoria. A não ser que você tenha muitos comentários. É muito difícil chegar acima de 1, tá? Agora vamos à planilha em si. Ela tem duas partes. Deixa eu rolar para cima. Ela tem duas partes. Essa primeira parte, ela é para o orgânico. Aquilo tudo que eu expliquei para vocês. E para essa segunda parte, ela é para o tráfego pago. O tráfego pago já expliquei também para vocês. E ela tem todas as métricas, ela faz as contas sozinhas e monta o gráfico para você. Então vamos supor, no primeiro dia fiz uma publicação? Fiz. É sim ou não, tá? Então é S ou N. Ficou verdinho, contabilizou uma publicação semanal, achei. No terceiro dia, publiquei? Publiquei. Cadê meu S? Travou. Oh, não. Oi, Mário. Mais tarde tá rolando, né? Me dá um toque qualquer coisa. Vou terminar aqui, tô finalizando a live. O YouTube deu problema. Caiu, mano. Nossa. Caiu real. Oh, não, voltou. Tudo certo, Felipe, tudo certo, tamo aqui. Beleza, vamos supor. Publiquei 3 dias na semana. Ela contabiliza pra mim. Era pra contabilizar, né? Travou. Vamos ver, acho que agora vai. Foi. 3 dias na semana. E aqui ela avalia, olha. Quantas pessoas... Se o seu Instagram for business, você consegue avaliar esse tipo de métrica, tá? Quantas pessoas me seguiram no dia de hoje? Vamos lá, vamos supor que 20 pessoas me seguiram hoje. 10 amanhã. 500. Eu vou colocar número grande para ficar fácil de entender, tá? 500, 20 menos 500 e 20 e 40. Beleza. Qual que é o ponto disso? Lembrando sempre, números negativos ficam vermelhos, tá? Então é bem visual essa planilha. Por que eu estou digitando isso, Carlos? Não entendi. Olha o gráfico. Ela monta para você a sua taxa de crescimento diária. Lembrando sempre, aqui não é um gráfico linear, não é um gráfico que aponta o tanto que o seu perfil está crescendo. No sentido, ele não contabiliza quantos seguidores você tem. Então, aqui ele contabiliza o número de seguidores diários. Ele não é um gráfico crescente, por exemplo. Ontem eu tinha 1.000, hoje eu tenho 1.200. Não é assim. Ele contabiliza diariamente. Então, a gente tem que analisar em linhas, tá? Apesar dele ser um gráfico em linhas assim, a gente tem que analisar como se fossem colunas. De acordo com os dias, né? Claro. Likes diários aqui. Então, vamos lá. 200...
200. Ele já conta o número de seguidores que eu tenho, já vê que o meu engajamento é de aproximadamente 39,22%. Isso é bom ou ruim, Carlos? Não sei. Você vai olhar no final da semana qual que é o seu engajamento semanal. Ele vai fazer a média do seu engajamento semanal e vai te falar. Você vai comparar com o seu engajamento médio e aí você vai ver, tá bom ou não tá? Tá ligado? Beleza? Ele avalia tudo isso. Isso é para o tráfego orgânico. O que eu quero dizer com isso? O tráfego orgânico ele não dá muitas opções para a gente tem que lidar com o que a gente tem e de início é isso que a gente tem para avaliar, tudo bem? Aqui no tráfego pago, o Ads Manager ele tem muitas opções, muitas métricas. Aí você fala, Carlos, mas se tem tanta métrica, por que você colocou só esse pouquinho? Cara, eu anotei aqui, ó. Não vão viajar, vão no básico, vão no que a gente precisa. Então vamos lá. Eu tenho um orçamento diário de R$100. Vamos supor que aqui eu gastei R$99 no dia. Isso você tudo vê pelo Face Ads, tá? Fechou. Vamos supor que aqui eu gastei R$101. Opa, estouramos o orçamento. E aí ele vai te avisando. Deu certo, não deu certo. Orçamento da semana, 99 mais 101, 200 por semana. Tá dentro do esperado, né? A gente tinha 1.000. Então não é um dado pontual que vai me dizer que tá certo ou errado. Porém, esse dado me informa. Carlos, tem alguma coisa errada aqui. Impressões, vamos supor que aqui eu tive 10.000 impressões e aqui eu tive 1.000. Eu vou colocar comparativo para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Custo por 1.000 impressões. 9,90, 101. Lembra aquilo que eu falei com vocês? De um CPM muito caro? Ou o meu leilão tá muito caro. O que eu digo? Ou eu tô num público muito concorrido dentro do tráfego pago e o Facebook começa a cobrar de quem paga mais. Ou eu tenho um público muito pequeno. Às vezes o meu público é absurdamente pequeno e é isso que acontece. Ele cobra mais caro porque o meu público é muito pequeno. Aí eu tenho meus cliques, né? Vamos supor que desses 10.000, 5.000 clicaram. E desses 1.500 clicaram. 5.000 não tem como de 1.000, né? Beleza, qual que é o meu custo por clique? 2 centavos, 20 centavos. É barato, Carlos? É caro? Não sei. Avalie as suas próprias métricas. Para mim, um número entre 0,2 e 20 centavos está ótimo. Os tickets normalmente que eu trabalho são R$297. Se eu gastar 2 centavos para uma pessoa clicar, é só fazer uma copy absurda e é isso, porque o cliente ele simplesmente vai. Page view, né? O número de visualizações da página. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, dessas 5.000 pessoas que clicaram, 4.000 visualizaram a minha página. Isso é um número bom, é um número ruim, Carlos? Não sei, a gente perdeu 1.000 pessoas nesse meio. Pode ser péssimo. E aí, sabe? Aqui você tem que analisar por que essas pessoas clicaram, mas não chegaram no objetivo. É o site que está errado? O site demorou para carregar? Ou então você usou uma plataforma que caiu na hora? Ou então, sei lá, sabe? Seu cliente não estava no momento de compra ideal. A chamada para ação, por exemplo, era saiba mais, mas na verdade você estava levando ele para comprar. Você estava levando ele para fazer uma ação diferente? Como que estava funcionando, sabe? Isso aqui é um pouco difícil de usar essa métrica sozinha. Normalmente a gente usa o que a gente chama de taxa de conversão, tá? A taxa de conversão ela é a relação entre o page view e as conversões. Então, depois eu vou explicar isso, tá? Vamos supor que desses 500, os 500 chegaram. Beleza. Aqui, em conversões, vamos supor que desses 4.000, foram 4.000 pessoas, só que elas acharam que era para baixar um material gratuito e você queria vender. Então, converteram 2. Qual que é essa taxa de conversão? Baixa, muito baixa. Por que é uma taxa de conversão baixa? Sua CTA não estava boa, sua arte não estava boa, seu criativo não estava indicando o que seu cliente queria. Seu custo por ação é de R$50. Por quê? Porque nós gastamos R$99, chamamos 10.000 pessoas, 5.000 clicaram, 4.000 viram minha página, mas só 2 converteram. Então não adianta de nada esse tanto de número, porque é essas pessoas que vão bancar a campanha. Entendeu? É um pouco complicado isso. E vamos supor que aqui você atraiu muito menos gente, seu custo por 1.000 impressões
tá muito caro, tá R$ 101. Mas é um público extremamente segmentado, interessado em imóveis de alto luxo, por exemplo. Nichos mais pequenos assim costumam ter um CPM muito caro, já expliquei isso para vocês. O custo por clique também parece caro, né? Mas vamos supor que dessas 500, 100 converteram. Olha a comparação. Entende? O meu custo por ação aqui é de R$ 1. Meu custo ali é 49. Por quê? Porque aqui eu segui a linearidade do que eu estava falando. Eu atraí um público pequeno? Atraí. Mas eu atraí um público extremamente segmentado, com uma chamada muito boa, muito direta ao ponto para aquilo que ele precisava. Eu chamei de acordo com o que o meu público queria, expliquei para ele que eu estava vendendo. O público clicou sabendo que eu estava vendendo. O meu custo por clique é de 20 centavos, minhas conversões foram extremamente altas, porque eu fui direto ao ponto do que o meu cliente queria. Eu fui bem claro com ele do que ele queria. Isso aqui foi exatamente o que eu errei com a minha campanha. Eu fiz isso daqui, não isso daqui. Eu esqueci de segmentar direito. Eu queria um CPM baixo, claro, meu orçamento, para esse tipo de teste que eu estava fazendo, ele estava, entre aspas, baixo, né? Eu estava com R$ 200 para fazer isso. Então, eu queria não gastar muito na campanha. Então, eu fiquei com bastante medo. O problema é, meu custo por ação, ele estourou, ele passou de R$ 20. No caso, para o produto que eu estou trabalhando, a comissão ela é de R$ 40. Então, R$ 20 para R$ 40 é muito caro, tá? Mas aqui fica bem claro como que tudo isso funciona, sabe? Nota final. A planilha anota tudo para você. Ela te fala quanto você gastou, quais foram as suas impressões mensais, qual foi a média do seu CPM, qual foi a média dos seus cliques. A média não, quantos foram os seus cliques totais, perdão. Page view totais também. Ela fala o custo por clique médio, fala o número absoluto de conversões, ela te fala a média da sua taxa de conversão e a média do seu CPA. Aqui do lado também ela tem um gráfico visual de cada uma dessas coisas. No caso, essa aqui é do orgânico, né? Então, essa é a planilha. O link para download vai estar aqui embaixo se você estiver no YouTube. Se você estiver no Instagram, clica no link da minha bio que ela vai estar lá. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um conteúdo bem bacana. Foi uma aula... Tivemos alguns problemas técnicos, muitos problemas técnicos. Porém, não é por causa do YouTube que eu vou deixar de fazer uma aula. Não é por causa disso. Ela vai estar no YouTube de qualquer maneira? Vai. Mas não seja por causa disso. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Baixem quanto antes essa planilha. Isso vai virar um produto ainda comprável. Vou terminar de otimizar ela, fazer ela ainda mais visual. Talvez transformar em programa. Então, baixem quanto antes. Façam o melhor uso possível desse material. É um material que deu um baita trabalhão para fazer. Mas é uma coisa que vale muito a pena de usar. Eu mesmo uso essa planilha para as minhas campanhas, né? Porque fica visual, assim como eu mostrei para vocês no exemplo, fica muito claro o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que a gente pode usar algum tipo de métrica. E assim como eu expliquei, métricas soltas não valem de nada. Não adianta nada eu ter um CPM muito bom se eu estou atraindo as pessoas erradas. Entendeu? Um CPM de R$ 100 ali gerou um custo por ação de R$ 1. Por quê? Porque eu segmentei bem. Eu paguei mais caro lá em cima, mas eu escolhi um lead muito bom. Então ele chega lá embaixo convertendo fácil. Eu não tenho que convencer ninguém a fazer nada depois disso. Não tem nenhum tipo de problema, sabe? Então, é isso. Espero que tenha dado pra entender. Oi, Lilian. Ô, Vinicius, entendeu? Cria seu Instagram aí, velho. Essa aula ficou legal. Vai parar lá no YouTube, fechou? Abração, beijão pra vocês. Ô, Felipe, chama aí, a gente troca ideia. Até mais. Primeira live do Instagram que eu faço, galera. Só esse desabafo. Fechou? Fiquem com essa. Beijão pra vocês.